meia e já, tchan, tchan. Boa tarde, olá queridos amigos seguidores, estudantes do IFRN, demais instituições de ensino superior, formadoras de professores. A gente está dizendo assim, citando não só o IF como outras tantas instituições, porque a gente sabe que a energia boa do programa de formação continuada, do Residência Pedagógica e IFRN está contagiando para além da geografia do estado do Rio Grande do Norte. É bem verdade, e a gente diz isso porque a gente tem frequentado outros blocos de formação continuada e também frequentado grupos de WhatsApp de envergadura nacional, podemos dizer assim, porque nesses grupos estão coordenadores institucionais de outros estados. E a gente pode assegurar aqui para vocês que o nosso programa de formação continuada, ele está verdadeiramente capilarizado no território nacional, porque hoje em todas as regiões do Brasil existem instituições que estão passando por essa travessia, assim como nós, não é, de realização da primeira etapa do edital do programa Residência Pedagógica e que está se inspirando nesse momento, vamos dizer assim, nessa oportunidade tão acolhedora e tão aconchegante que está sendo a perspectiva de formação continuada do IFRN. Então, um beijo bem grande para vocês que estão aqui no IF, outro muito grande também para quem está para além da nossa geografia estadual. E agora eu peço à minha produção que abra as cortinas do nosso teatro, que amplie o ângulo da nossa telinha, porque eu preciso apresentar para vocês quem são os professores que irão conversar conosco hoje sobre os objetos de estudos pensados para esse encontro 09. A videoaula 09 de hoje irá conversar com vocês sobre o seguinte eixos temáticos. O primeiro, como desenvolver uma sala de aula criativa. O objeto criatividade foi o objeto da tese de doutorado do professor Fábio Alexandre, que já vai saudar todos vocês. E a segunda provocação da videoaula 09 é a seguinte: como compreender o conceito de interdisciplinaridade e suas ideias convergentes? Ideias convergentes a gente está chamando de transdisciplinaridade, disciplinaridade, multidisciplinaridade e todos os outros esses nomezinhos que quando a gente estuda lá a disciplina didática, né, ou correlatas à didática, a gente escuta tantos professores falarem, a gente percebe tão consistentemente a presença nos elementários de disciplina. Então o programa Residência Pedagógica trouxe para dentro do seu eixo de discussão para conversar com pessoas estudiosas da área. E o professor que irá mediar essa, vamos dizer assim, organização do pensamento sobre interdisciplinaridade e ideias convergentes é o nosso querido professor, também doutor Ítalo Batista. Meninos, sejam muito bem-vindos. A partir desse instante, o poder da palavra é de vocês. Saúdem os nossos espectadores e, na sequência, o professor Fábio inicia 15 minutinhos para a gente conversar sobre criatividade e o professor Ítalo fecha com chave de ouro o encontro 09 da tarde de hoje. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Fabinho? Bem, boa tarde. Saudar, primeiramente vamos saudar, vai lá. Boa tarde, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, mundo, né? Quem esteja nos assistindo. E é muito importante a gente estar nesse espaço de comunicação, interação, informação e buscando produzir conhecimento, buscando trazer novas propostas, novas ideias, né? E aí eu brincando aqui com a Andresa, eu falei, tem que ser criativo mesmo, né? Em 15 minutos a gente dizer o que é criatividade, o que é uma esfera criativa, uma escola criativa. Mas eu espero, com as minhas informações que eu trouxe aqui, dar uma mexida na cabeça de vocês num bom sentido, para vocês repensarem, né, e pensarem melhor o que é uma escola criativa, o que é uma pessoa criativa, de um modo geral, até porque não existe receita, nem existe uma teoria única. Muito obrigado. Bom, boa tarde, é um prazer enorme estar participando aqui do programa e realmente fazer esse tipo de discussão com vocês em torno da educação, né, do ensino, e tentar ver essa perspectiva da integração do conhecimento é muito importante, né? Então, vamos ficar ligados que vai ser muito boas informações que nós vamos trazer aqui para vocês, né? Como o professor Fábio falou, é pouco tempo, são tópicos, mas a gente vai tentar abordar aqui o melhor. Vai sim. E vamos que vamos com tudo, porque a tarde promete e a hashtag Mania IFRN está no ar. Vai com tudo, Fabinho. Vamos lá, produção. Os slides, por favor. Bem, o nosso contexto, né, versa sobre a criatividade. Produção, pode passar.
Bom, nós temos, na verdade, diferentes perspectivas da criatividade. E por que eu trouxe essas diferentes perspectivas? Porque antes de discutirmos o que é uma escola criativa, como pode vir a ser uma escola criativa, o aluno, o professor, né, materiais que deem o desenvolvimento da criatividade na formação do aluno, faz-se necessário que a gente discuta primeiro o que é que a gente entende por criatividade. E aí a minha tese versou sobre as crenças dos professores sobre a criatividade. Então nada mais importante do que a gente discutir primeiro as expectativas, as perspectivas, né, sobre criatividade. Pode passar, produção. Então a primeira delas é a teoria clássica, né? Pode passar. Nós, na verdade, temos uma polissemia, realmente existem muitos conceitos, a partir de muitas teorias sobre educação, sobre criatividade, desculpem. Mas uma delas, né, a tradicional, vem com Guilford, que foi um dos precursores em relação ao estudo da criatividade, e ele afirmava que criatividade significava a capacidade do sujeito produzir algo novo e original, e ela seria o produto da mente humana. Então, para Guilford, né, a criatividade era inerente à mente humana, mas não de todos, tá? Você teria que ter essa capacidade de criar, né, de inovar, de trazer o novo diante daquele contexto. Pode passar. Sim. Aí nós temos também o Torrance, né, que enfatiza que é um processo que traz alguém, né, sensível aos problemas, deficiências. Então, para este autor, a criatividade ela precisa, na verdade, passar por um processo de sensibilização. Então, o sujeito, diante da sensibilidade em relação a algum problema ou alguma lacuna, seja de que esfera seja, ele visa inovar, criar. Então, para esse autor, ele era algo que gerava alguma insatisfação no sujeito. E a partir dessa insatisfação, você conseguia buscar algo novo, diferente daquilo que você vivenciava. Pode passar. Nós temos também algumas teorias sistêmicas, que já são um avanço em relação à teoria clássica, né, porque já começa a trazer o contexto, né, em que o sujeito vive para as discussões centradas na aprendizagem criativa. Então não bastava ser só o sujeito portador daquela capacidade criativa. O contexto, né, deveria fazer parte, e o contexto, na verdade, era um dos responsáveis para fazer com que você modificasse a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Pode passar. Dentre eles, nós temos o modelo componencial da criatividade, né, que traz esses aspectos sociais. Pode passar. Aqui eu estou fazendo só uma síntese. Nós temos também Csikszentmihalyi, né, que diz que a criatividade não deverá ser compreendida sem reconhecer a influência do sujeito, que se desenvolve de forma integrada. E aí é muito interessante e coaduna com as discussões que nós vamos ter aqui ainda sobre interdisciplinaridade, né? A integração, ela é necessária, ninguém pensa e ninguém age depois. Esse pensamento, a ação está dentro de um contexto, e esse contexto é importantíssimo. Então essas teorias sistêmicas, elas trouxeram um elemento novo para a discussão sobre a criatividade, ou seja, o contexto social, né, integrado às qualidades biológicas, psicológicas do sujeito. Pode passar. E aí chegamos na teoria histórico-cultural de Vygotsky, que foi a teoria que amparou, né, a nossa tese, e uma das grandes contribuições de Vygotsky em relação à criatividade é que ele diz que o ser que se encontre adaptado ao mundo, né, que o cerca, a partir dessa adaptação, é interessante que ele chama atenção para o sujeito só é criativo porque ele tem essa possibilidade de inadaptação. Interessante, né, falarmos sobre isso, porque a gente sempre fala de adaptação, você tem que se adaptar, mas a gente tem que se adaptar sim, porém, nesse processo de adaptação, a gente também adquire um processo de inadaptação. Essa inadaptação nada mais é que insatisfação que o sujeito tem diante das circunstâncias em que vive, e ali ele procura criar, né, a recriar. E Vygotsky também coloca algo muito importante que a gente deve levar em consideração. Isso eu sempre falo para meus alunos, que na verdade ninguém cria algo do nada. A gente só cria algo a partir do concreto, né, a partir do que já existe. Então, Vygotsky traz essas contribuições
traz a contribuição da imaginação, né? Que a imaginação ela é altamente criativa, que ela não deve ser podada na escola, nem em lugar algum. Mas assim, não fiquem com ressalvas. Ao estudar sobre criatividade a partir da teoria histórico-cultural de Vygotsky, nós percebemos que, na verdade, a criatividade ela não tem idade. Então, porque eu já estou com 40, 50 anos de idade, não desenvolvi isso no seio familiar, no seio escolar, né, no seio do contexto social, não tem problema. A criatividade, ela vive da experiência. Então, é a partir da experiência que você... É até interessante, quando você já está adulto, maduro, que você já tem outros elementos que quando criança não tem. Mas é claro, a criatividade deve ser desenvolvida, né, no aluno, na criança, na pessoa, desde as várias vivências que ela tenha. E a escola é uma delas também. Mas não podemos culpabilizar a escola e dizer que a escola é a única responsável por desenvolver a criatividade do aluno. Né? Porque, na verdade, a criatividade vem das experiências que a gente vive. Pode passar. E aí, mais à frente, pode passar, da teoria histórico-cultural de Vygotsky, tem a teoria da subjetividade, que aí, como afirma Martinez, né, é interessante porque ela trabalha com a subjetividade individual. O que ela quer dizer com isso? E aí muda toda a nossa, talvez a nossa crença a respeito da criatividade também. É que não dá para você estereotipar e dizer isto inibe, isto não inibe. Por quê? Porque o que pode inibir para a Andresa pode ser uma situação adversa e pode inibir o desenvolvimento da criatividade de Andresa, pode não ser para mim. Para mim, eu posso tirar de letra e de repente aquilo ali não ser um desafio tão desafio assim como a gente imagina. Então ela coloca que cada um se comporta de uma maneira diferente. Desculpem. Então não temos como colocar uma receita, graças a Deus, né? Até porque não seria criativo copiar. Mas não temos como dizer, criando um ambiente de sala de aula, X, Y, Z, a gente vai produzir e desenvolver a criatividade do aluno, ou de todos os alunos, melhor dizendo. Não tem como a gente afirmar isso, nem muito menos a gente garantir. Porém, a gente sabe que quanto mais diversificado, quanto mais o ambiente estiver favorável ao desenvolvimento da criatividade, né, a gente pode vir a ter alunos, né, se desenvolvendo de forma criativa, mas não garante. Por isso que eu queria finalizar essa parte teórica colocando que a teoria da subjetividade individual de Michels Martinez, que é uma cubana radicada no Brasil e que é estudiosa da teoria histórico-cultural de Vygotsky, ela coloca para a gente que o papel da gente não é estereotipar, colocar elementos que inibem e elementos que estimulam, mas sim, ao discutir, ao pesquisar sobre criatividade no contexto escolar, perceber que algumas práticas metodológicas viabilizam mais o desenvolvimento ou viabilizam menos, mas não na perspectiva de que elas vão gerir, né, e vão dar essa condição de desenvolver a criatividade ou não, até porque eu tenho um organismo, sou diferente, né, do Ítalo e da Andresa. E aí, para finalizar, eu vou dar só uma pincelada, tá? A respeito de alguns elementos que inibem e estimulam a criatividade do aluno. Esse material é fruto da minha tese. A gente pesquisou aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí nós trouxemos aqui alguns elementos. Vamos lá. Deixa eu dar uma atenção aqui, que não vai dar para trabalhar com todos os elementos. Mas esse material pode ficar aqui para o programa, tá? Sem problemas algum. Mas assim, há algumas características da personalidade. Isso aí, produção, pode passar porque nós já vivenciamos no outro conjunto de lâminas. Mas eu vou dar ênfase mais nos elementos que, né, podem. Eu acho que essa palavrinha aqui muda o contexto. Eu aprendi muito, né? Elas não são, elas podem inibir ou, né, ou estimular. Bom, então vamos lá. Pode passar. Elementos que inibem, ok. Então, alguns elementos aí que inibem, vocês estão percebendo, né? Que pode inibir. Para as teorias clássicas, por exemplo, a escola pouco atrativa e muitas vezes despreparada para inovar nas práticas educativas. Aí é um consenso que, neste caso, a escola pouco atrativa realmente ela inibe mais que propicia esse desenvolvimento. Mas, como eu já falei, todo organismo é diferente do outro
E aí pode ser que mesmo nessas adversidades de uma escola pouco atrativa, a gente consiga desenvolver o potencial criativo do aluno. Para termos um exemplo, a gente pode perceber que tem muitos casos, pode até deixar nas lâminas, porque são muitas, então o mais importante são as lâminas. Em muitos casos a gente percebe que algumas escolas com infraestrutura baixíssima, com condições precárias, né? Não estou dizendo que deve ser assim, mas que mesmo assim essas escolas têm projetos maravilhosos, têm alunos que aprendem, têm professores que estão altamente entusiasmados para fazer o seu trabalho. É claro que há uma estrutura, né, bem melhor, é claro que é mais positivo, tem mais condições de desenvolver. Mas para a teoria da criatividade, esse é um elemento que pode inibir, né? Para Vygotsky, por exemplo, né, conteúdos Freire, conteúdos curriculares desarticulados das realidades histórico-culturais dos alunos. Mais uma vez, o que nós vamos discutir ainda aqui, da interdisciplinaridade, que tem esse poder de contextualizar, né? Na verdade, a gente só produz conhecimento quando a gente contextualiza, quando a gente produz se articulando e sendo articulado com o meio em que a gente vive. Porque senão o conhecimento ele fica vazio. Não que ele seja vazio, mas para o aluno ele se torna vazio, porque ele não tem nenhuma relação com o contexto. Outro elemento interessante para Alencar e Fleit, né? Ela diz que a predominância no contexto escolar da concepção da criatividade como um dom, um privilégio, esse é um ponto que eu quero colocar. Por isso que eu trabalhei primeiro nas perspectivas. Porque a perspectiva, apesar de natista maturacionista dizer, né, que a gente já nasce criativo, só que isso já foi colocado em xeque. Não existe mais essa concepção. Embora na crença da cabeça da pessoa ainda exista, né, essa ideia de que Andresa é criativa porque a mãe é criativa. Então logo Andresa vai ser criativa. Ítalo não é criativo, então porque o pai não é, então não vai ser nunca. Não, pelo contrário, depende de como o sujeito se desenvolve ao longo da vida, ele pode desenvolver mais ou menos. E outra coisa também que é importante colocar, né, que essa concepção de criatividade, a concepção de criatividade que os professores têm, que os próprios alunos têm, é muito importante. Por isso que a primeira coisa que eles têm que fazer é saber qual é a concepção de criatividade que eles têm. Ok? Isso que é importante. E, assim, vamos agora para os elementos que estimulam. Pode passar. Um dos elementos que estimulam, né, a criatividade, para Torrance, a perspectiva clássica, as estratégias escolares que oportunizam condições ao aluno a desenvolver seu potencial criativo, estimulando-os a formularem perguntas e ideias diversas. Então, para Torrance, né, na perspectiva clássica, aquele aluno ele se torna mais criativo naquele contexto quando ele tem a possibilidade de perguntar, de questionar, de se aprofundar. E, por exemplo, para Martinez, né, a postura do professor como mediador e facilitador do desenvolvimento. Esse é muito importante também, porque o professor ali não está como reprodutor, né? Ou como uma personalidade autoritária em relação à produção do conhecimento. Ele está ali para discutir, para produzir conhecimento com o aluno. E aí é muito importante a figura dele como mediador, para poder discutir, problematizar, produzir. Então, assim, de uma visão geral, né, o que eu posso dizer aqui para vocês é que a criatividade ela é inerente à humanidade, tá? Não interessa onde você nasceu, né, como você se desenvolveu, você tem essa capacidade, está dentro de você. Agora você precisa ter realmente espaços também para você poder desenvolver, né, de forma mais prazerosa, de forma mais crítica e, sobretudo, né, que o sujeito ele precisa conhecer e ele precisa saber qual é a crença que ele tem a respeito da criatividade. Porque se ele concebe a criatividade como Vygotsky, como Martinez, por exemplo, como algo inerente à humanidade que precisa ser estimulada, você vai ter um desenvolvimento. Se você se percebe enquanto criativo apenas na ideia de que você já nasce com a criatividade, aí é mais complicado. Então, a tese mostra que para você ser criativo também, você tem que acreditar que você pode ser criativo. Obrigado, Andresa. Muito bem, obrigada, professor Fábio. Sua mediação já extremamente elogiada aqui nas redes sociais do Residência Pedagógica, também do Jornal Eletrônico Potiguar Notícias. Potiguar Notícias que está sendo essa casa, essa TV web, que cede o seu espaço, cede seus recursos humanos, seus recursos tecnológicos, para ser
o espaço institucional onde as praxes da nossa formação continuada verdadeiramente possam acontecer. Então, nossa gratidão aqui ao jornalista Pinto Júnior por essa cedência tão importante para o IFRN, desse espaço que está acolhendo os nossos 12 ciclos de formação continuada. Lembrando que hoje é o encontro 09. E aí fica o dever de casa para o momento 01 da aula de hoje, exatamente responder a questão de partida da provocação. Não é? A pergunta foi, vou repetir aqui, como desenvolver uma sala de aula criativa? Então, vai ficar aí no ar para que nos relatórios de aprendizagens de cada um de vocês, bolsistas, residentes e também professores preceptores, que vocês possam pensar, construir 2, 3, 4 parágrafos de discernimento que sinalizem as vossas compreensões sobre a provocação. Como desenvolver uma sala de aula criativa. E para isso vocês vão poder usar aqui essa tempestade de ideias, vamos dizer assim, essa inspiração relâmpago que o professor Fábio desenvolveu aqui, muito brevemente, obviamente em 15 minutos, mas que já dá para acender uma fogueira muito, muito calorosa, vamos dizer assim, nessa produção de conhecimento que a gente deseja que o nosso programa venha se constituir. Com vocês agora, segundo bloco do nosso encontro 09, o professor Ítalo Batista, que vai falar para a gente sobre interdisciplinaridade e conceitos convergentes. Vai com tudo, professor. #IFRN Mania. Bom, boa tarde novamente. É muito importante essa discussão, né? E principalmente os questionamentos levantados pelo professor Fábio, né? Relacionados à criatividade. Porque eu, por exemplo, quando professor de física, a gente tem que estar sempre tentando tornar uma aula mais dinâmica, interativa, ou seja, ver essa questão da criatividade, né? E aí, sobre essa temática, como o tempo ficou um pouco curto, quem quiser consultar um artigo que eu publiquei na OLUS, uma pedagogia multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar para o ensino e aprendizagem da física, vai ter muita coisa discutida dentro dessa abordagem dos modelos pedagógicos, certo? Mas aí vamos direcionar ao tema da aula, né, que envolve multi, pluri, inter, transversalidade e transdisciplinaridade, né, do processo de formação. Então, nós chegamos ao século XXI reconhecendo que nos defrontamos com um universo cultural extremamente rico e diversificado e que somos capazes de compreendê-lo a partir de modos de educação até então vigente na maioria das instituições públicas e privadas. Diante de novos desafios e necessidades, a sociedade organizada busca novas formas de compreender o mundo para desenvolver novas estratégias educacionais que contribuam para a compreensão e transformação da sociedade. Ou seja, vem dessa necessidade da escola, do contexto escolar como um todo. Porque nós temos a multirreferencialidade e a multidimensionalidade do indivíduo, né, que aí no caso quando a gente trata da multidimensionalidade, a gente observa de diferentes visões que você pode ter em relação àquele objeto. E aí a multirreferencialidade são os olhares, né, as referências que nós vamos ter em relação a esse objeto. E aí como integrar as diferentes áreas, né, as diferentes disciplinas, para que possamos ter uma aprendizagem mais significativa. Pode passar a produção. E então surgiu então essa discussão em torno dos modelos pedagógicos, né, que veio do Fordismo e do Taylorismo, né, surgiu justamente a partir desses movimentos. E aí nós tivemos essas abordagens pedagógicas. No caso, a multidisciplinaridade, as disciplinas são trabalhadas separadas, ou seja, não existe uma ligação entre essas disciplinas. Cada professor trabalha separado, de forma isolada, que é o que acontece mais comumente. E aí a gente deve pensar e tentar rever então, essa atenção aí, residentes, situação. Quando é que nós aplicamos o conceito multidisciplinaridade? Olha aí, o professor Ítalo está aqui descrevendo para a gente, mas existe inclusive um modelo semiótico aí para você compreender bem como é que funciona cada área do conhecimento em seu território, sem diálogos. Isso, não é trabalhado assim? de forma separada. Beleza. E é o que geralmente acontece, né? E que não deve ser assim. Que não deve ser. Pelo isso menos mesmo. se é para ser assim, que seja em algum momento, mas que não tenha toda a perpetuação na composição curricular, não é isso? Isso mesmo. Vamos lá. Seguindo, olha, aqui mostra justamente um outro modelo bem separado, ou seja, não existe uma temática comum, não existe, né? E cooperação entre as disciplinas também não vai existir, o diálogo, pode passar a produção.
Já na pluridisciplinaridade é observado já uma certa comunicação, certo? Os professores se comunicam entre si, podem conversar sobre alguma temática, mas ainda fica naquela abordagem disciplinar, de forma mais isolada. Aqui a gente observa também, ou seja, existe uma temática comum, mas se agora existe uma relação e cooperação entre disciplinas. Existe uma pequena cooperação, mas ainda no caráter disciplinar. No caso, ou seja, as fronteiras do conhecimento, elas ainda estão resguardadas, não é, professor? Isso mesmo. Isso mesmo. E é interessante essa questão das fronteiras, que na transdisciplinaridade, que é uma outra temática que eu vou trazer aqui e abordar, não existe fronteiras do conhecimento. Na verdade, não vai existir disciplinas, vai existir áreas do conhecimento. Né? Pode voltar para o slide. Aqui, no caso, a interdisciplinaridade vai ter um ponto de coordenação, e aí esse ponto de coordenação vai fazer a integração entre os diferentes conhecimentos, esses diferentes saberes. E aí, a criatividade, abordada aí pelo professor Fábio, vai ser fundamental nesse momento. Né? Pode passar, produção, de interligação. Certo? Então, existe cooperação e diálogo entre as disciplinas, existe uma ação coordenada, né? um tema que vai coordenar essa ligação entre a física, entre a química, entre a biologia, e aí você pode entrar um pouco de história da ciência nessa discussão. Para que o professor ele desenvolva procedimentos didáticos, atitudinais, né? Ou seja, conhecimentos para uma boa aula, uma aula que verdadeiramente consiga ir além da fragmentação. Ele, na medida em que ele vai avançando nessas compreensões de multidisciplinaridade, trans, inter, isso também significa dizer que ele precisa ser um professor mais bem formado, que ele consiga desenvolver essas pontes de reflexões e de articulação e associação entre os conhecimentos, não é? Por isso, já fica aqui a dica, ó, a gente está estudando didática, mas fica o reforço para que cada um de vocês, residentes, verdadeiramente leve a sério a sua formação, para que quando vocês cheguem lá no chão da prática profissional, vocês cheguem como esses professores plenos, não é? Maduros em matéria de organização do pensamento, para que vocês consigam caminhar atendendo a essa complexidade, não é, dos diálogos dos saberes, que é tão necessário para a formação na perspectiva emancipadora nos dias de hoje. Porque no caso isso é uma crise, né? Uma crise paradigmática que existe dessa fragmentação do conhecimento. E aí é importante essa ligação, né? Porque o que envolve o aluno, né? O próprio processo de educação, envolve o meio que essas pessoas estão inseridas, esses alunos, ou seja, a sua realidade. Pode passar. Então, aqui já dentro da transversalidade, ela vai possibilitar e estabelecer na prática educativa uma relação entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, ou seja, aprender sobre a realidade, né? Ou seja, a realidade do aluno vai participar desse processo de construção do conhecimento, né? Para tornar esse cidadão mais crítico, mais reflexivo e questões relacionadas à vida real. E também a transversalidade, ela relaciona as temáticas que perpassam os diferentes campos do conhecimento e estão diretamente ligadas à melhoria da sociedade e da humanidade. E nós temos, então, os temas transversais, né? Os 6 temas transversais. Um exemplo concreto seriam os temas transversais tão conhecidos lá por meio dos PCNs, não é isso? Dos parâmetros curriculares. E aqui já entrando na trans, né, que vai justamente além do conhecimento, além das fronteiras, né, ela vai envolver essa temática que vai objetivar a formação do indivíduo, cidadão, para a construção de um mundo melhor. E aí nós temos os temas transversais envolvendo, né, o indivíduo como um todo, a sua multidimensionalidade, a sua multireferencialidade. Pode passar. E essa transdisciplinaridade, ela teve uma reorganização do conhecimento, ou seja, ela vai envolver a história do indivíduo, e esse indivíduo em sociedade, e isso relacionado à sua realidade cultural e sociocultural. A transdisciplinaridade é fruto do século XX, surgiu dos pensamentos de Jean Piaget, Edgar Morin, pode passar, produção, e Eric Jantz. Então esse termo trans foi criado para iniciar a necessidade de uma transgressão das fronteiras entre as disciplinas. E aí nós vamos ter áreas do conhecimento. Na verdade, a transdisciplinaridade ela é um desafio ainda, né? Nós tentamos no processo de formação ainda trabalhar nesse caráter transdisciplinar. Interdisciplinar, na verdade. E aí nós temos os pilares da transdisciplinaridade, que é a complexidade, a lógica do terceiro incluído e os níveis de realidade.
né? Ou seja, ela está dentro da teoria da complexidade, né? Então, Edgar Morin é um pensador que abordou muito bem essa temática da transdisciplinaridade. E aí nós temos também essa cooperação entre todas as disciplinas, que não existe fronteiras. Pode passar, professor. E essa pirâmide aí mostrando que não é só, inclusive, o currículo da escola, é o extraescolar, né? Isso. É a comunidade, é o entorno, é o contexto É o mundo, chegando, é o mundo convergindo lá para a escola, né? para o ser quanto indivíduo, as né? aprendizagens. Que legal. E então, dentro da física, só para finalizar, uma forma de tentar abordar, né, de uma forma trans, né, ou dentro da Inter, poderia ser através da história e filosofia da ciência. Você mostrar as raízes do conhecimento, como surgiu, como aquele conhecimento foi construído. Porque, para por cada exemplo, conceito. Isso. Porque, por exemplo, a física é a ciência que estuda a natureza. Né, e aí entender como cada teoria, né, lei foi formulada, ela teve todo um contexto histórico. Aí, partindo dessa raiz do conhecimento, você pode possibilitar uma melhor construção, né, isso também dentro da criatividade abordada pelo professor. Muito bem, a videoaula está uma delicinha e eu já vou pedir que os professores se despeçam. Nós estamos, inclusive, aqui já precisando ceder o nosso estúdio para o próximo programa, né? Mas o professor Ítalo não vai poder deixar aqui bem claro, falar em um minutinho, um pinga-fogo bem rápido sobre a experiência que ele desenvolveu, conversando exatamente com professores em formação, lá no Timor, sobre esses conceitos aqui que ele, de uma forma tão bacana, tão didática, veio dialogar com o nosso grupo, né, de pesquisadores em ensino, em educação, em fomento CAPES. O professor fala dessa experiência no Timor e já se despede dos nossos interlocutores e, na sequência, o professor Fábio Santos também fará da mesma forma. Foi uma experiência assim, muito gratificante, principalmente como ser humano, né, quanto ser humano, que era um país extremamente pobre, ainda né? Na época que eu fui era o mais pobre do globo, né? Da Terra. Então foi uma experiência muito gratificante. Eu trabalhei com formação de professores e tínhamos essa dificuldade até mesmo pelo idioma, né? Porque tinha uma confusão ali em torno de que idioma era adotado no país, se era o inglês, se era o português, e era um programa de cooperação internacional. Mas aí eu tive a oportunidade de publicar livros lá, publiquei o Glossário Etimológico de Física, desenvolvemos os livros didáticos para os professores, né, do ensino ano secundário. Então foi uma experiência muito gratificante. E aí nós tentávamos justamente partir da realidade do timorense, né, o contexto de vida dele. E aí cada um de nós acabamos deixando nossa história lá. E fizemos história. Né? Então veja como a história é importante nesse processo de formação, né? E aí, como deve iniciar essa correção? Na formação do professor. Né? Então, no processo de formação do professor é onde deve ser iniciada essa reflexão de como fazer a construção, essa interação entre o conhecimento. E aí vem justamente a criatividade que o professor Fábio, né, abordou muito bem, né, de ser criativo e de se construir esse conhecimento interagindo com os diferentes saberes. Professor Fábio? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer esse espaço, né, muito importante. Eu estou muito feliz em estar com minha amiga Andresa aqui, né, parceira de vários projetos, um deles é a residência pedagógica. Eu me sinto muito grato pelo convite, por estar podendo contribuir um pouquinho, que seja, para a formação dos nossos licenciandos, né, para um programa tão importante que articula o aluno, né, já em sua formação ao contexto de trabalho, que será a sala de aula, que será a escola. E assim, é de suma importância falar de criatividade, mas não pode deixar de mencionar a integração, né, a interdisciplinaridade. São pilares importantes para que a gente possa realmente fazer diferente e melhor. Obrigado. É isso aí, a aula 09 fica por aqui. Um beijo muito, 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 muito intenso. E também, se liga aí que terça-feira que vem tem mais, rumo à aula 12ª, né? 12ª aula, para a gente encerrar todo o circuito de formação. Tchau, tchau. Um abração, valeu.